Olá, seja bem-vindo a mais um curso de teoria aqui na Music Dot. Esse curso vai iniciar agora uma nova série aqui nos cursos de teoria, que é a parte da harmonia, o estudo da harmonia, que tantos alunos pedem pra gente então decidiu fazer um curso especialmente sobre isso. Basicamente, quando a gente está falando de harmonia, a gente está falando da relação entre os acordes. Então a gente já conversou qual é a formação de um acorde maior, menor, diminuto, aumentado, campo harmônico e tal, e agora está na hora de a gente começar a conversar como que um acorde se comporta dentro de uma música, dentro de um contexto harmônico, certo? Qual a função dele lá dentro. Para isso, claro, que você precisa já ter assistido os outros cursos de teoria, certo? Nem tanto os de partitura, que a gente não vai usar partitura, mas pelo menos o curso 1 e 2, em que eu falo justamente de um pouquinho de cadências, das funções dos acordes de dominante, subdominante, tônica e tudo isso, você vai precisar para esse curso também, tá bom? Bom, você está vendo que eu estou aqui com o meu piano, não vai aparecer as teclas do meu piano, não é um curso para pianistas, certo? É simplesmente para eu poder mostrar os exemplos aqui para você sonoramente. Tudo bem? Então você vai ouvir esses exemplos, tentar acostumar o seu ouvido a algumas passagens e coisas do gênero. Então esse curso é para todos os instrumentistas, não se preocupe pelo fato de eu estar com o piano aqui, tá bom? Mais algumas coisas que é importante a gente falar. Uma delas é que essa parte de classificação harmônica, de estudo de harmonia, não é necessariamente absoluta. Então muitos autores diferem em alguns pontos. Um classifica de um jeito, outro classifica de outro, um vai para um lado, outro para outro. Eu tenho o meu jeito de fazer. Então não quer dizer que isso que eu vou te apresentar no curso é uma verdade absoluta. Tá? Pode ser que você, com o seu tempo de estudo, você encontre algum professor que fale assim, eu classifico isso diferente, ou eu penso dessa outra forma. Isso é normal, tá? O importante é você ter uma base para que você também possa pensar da sua forma. Porque a ideia de você analisar uma harmonia é você poder saber o que está acontecendo dentro daquela música de forma a montar um improviso, um solo, certo? A você conseguir compor uma música sozinho, você começar a transpor as músicas de uma forma um pouco mais fácil, porque você entendeu a estrutura dos graus ali e tudo mais, tá? Mas não é, como eu estou dizendo, isso é uma coisa absoluta, não, você tem que pensar dessa forma, tem que ser igual eu estou fazendo. Tudo bem? Bom, então nós vamos começar essa aula fazendo a nossa primeira classificação harmônica, digamos dessa forma. A nossa próxima música que eu escolhi do Nando Reis, Pra Você Guardei o Amor. Mas uma música eu não vou cantar, se você quiser dar uma ouvidinha na música, porque eu cantando eu vou estragar a mágica do curso, né? O que eu fiz foi isolar a harmonia dessa música, não é a música inteira, tá? Pode ser que tenha uma outra parte que difira do que eu estou escrevendo aqui, mas é só para você ter uma ideia do que acontece. Essa música já está em Ré maior. Então, quem é o campo harmônico de Ré maior? Vamos ver lá. Primeiro grau, Ré maior. Segundo grau, Mi menor. Terceiro grau menor, né? Fá sustenido menor, certo? O segundo grau também era menor. Quarto grau maior, Sol maior. Quinto grau maior, Lá maior. Sexto grau menor, Si menor. E o sétimo grau diminuto, Dó sustenido diminuto, tudo bem? Então lembrando que a gente chegou nesses acordes porque a escala de Ré tem dois acidentes, Fá sustenido e Dó sustenido, certo? Então, antes de mais nada, pega o seu instrumento aí também, toca essa sequência de acordes para você colocar o campo harmônico no seu ouvido. Muito bem, vamos lá. Essa música também está em 4x4, certo? Então nós vamos dar uma boa olhada no que está acontecendo aqui. O primeiro acorde da música, mais uma vez eu tenho as barras de repetição, né? Então a gente vai fazer essa sequência várias vezes. O primeiro compasso tem o acorde de Ré maior, classificando ele primeiro grau, tranquilo. O segundo compasso tem o acorde do quinto grau, concorda com o acorde de Lá? E ele não está com sétima, tá? Ele está simples aqui. Bom, quando aparece um acorde dominante, eu espero que esse dominante resolva onde? Na tônica, certo? Eu espero então fazer o Lá e depois encontrar um Ré. Isso na harmonia tradicional. Só que é claro que no pop tudo a gente não faz essa harmonia tradicional. Mesmo no erudito também não se segue isso toda hora. Mas digamos assim, nos primórdios da harmonia se pensava dessa forma. O acorde de Ré cai do Lá, então o Lá tem que voltar para o Ré. Não foi isso que aconteceu. O terceiro compasso cai num Si menor, certo? Ou seja, a gente caiu no sexto grau menor. Concorda comigo? Então ficou primeiro grau, quinto grau, sexto grau menor. Que é uma coisa que a gente está super acostumado a ouvir, né? Mas que, teoricamente, é uma cadência deceptiva, que eu escrevi ali embaixo. Ou deceptiva ou de engano, você pode chamar como você preferir.
que é quando o quinto grau, ou seja, a dominante, que tem uma tendência a querer resolver na tônica, não resolve na tônica, ela vai para outro acorde. No caso aqui, para o sexto grau, certo? Então é importante você saber que quando a gente falar, quando você ouvir esse nome cadência deceptiva, quer dizer que é um dominante que não resolveu no primeiro grau. O quinto grau não resolveu no primeiro grau, não resolveu na tônica, certo? Por isso que você está vendo, eu encontrei um dominante, eu coloquei a flechinha, só que em vez dessa flechinha dar no próximo acorde, dá num CD que eu escrevi, que corresponde a eu colocar cadência deceptiva. Ou seja, todas as vezes que eu encontrar um quinto grau que não resolve na tônica, eu vou colocar a flechinha, em vez dessa flechinha indicar que eu fui para uma nova tônica, não foi para nova tônica, foi para uma cadência deceptiva, certo? Então, sempre quando não resolver, eu vou colocar esse CD depois da flechinha, indicando que foi uma dominante não resolvida. Tudo bem? Então, são algumas coisas que a gente vai fazer para facilitar mais tarde, quando a gente estiver vendo músicas mais complexas. Vamos lá. O quarto compasso, a gente tem o acorde de Sol, que é só constar lá em cima, é equivalente ao quarto grau, certo? Logo em seguida tem o acorde de Ré com baixo em Fá sustenido, que acontece no último tempo do compasso, ele é só uma passagem para chegar no Mi menor. Já vou falar mais sobre isso. Se formos classificar esse acorde de Ré com baixo em Fá sustenido como fazendo parte da harmonia mesmo, e não como só um acorde de passagem, a gente vai classificar como 1, certo? É o primeiro grau invertido, com a terça no baixo, Fá sustenido. Tudo bem, já vamos voltar nisso. Logo em seguida a gente tem o acorde de Mi menor, que é o 2, 2 menor, e o 5, 7, ó, Lá 7. Dessa vez você vê que ele coloca a sétima justamente para tornar isso cada vez mais dominante, porque dessa vez ele vai voltar a resolver no Ré, certo? Então nós temos um Mi menor, lá no finalzinho da cadência, da progressão, depois o Lá 7 e um Lá 7 sus, que não deixa de ser um quinto grau também, embora ele tenha uma sonoridade de subdominante, porque ele descaracteriza o trítono da dominante, mas eu gosto de classificar como sendo um 5-7 sus, você está vendo lá. Podem ter outros autores que pensam de outras formas, tá? Mas eu gosto de classificar dessa forma, acho que fica mais visível, mais fácil de entender. Porque no pop, muitas vezes se substitui a dominante pelo acorde sus. Então ele continua levando para a tônica, mesmo perdendo a força da terça maior pela quarta justa, né? Lembra, o acorde sus é aquele acorde que a gente troca a terça pela quarta justa, certo? Então o acorde de Lá 7, Lá, Dó sustenido, Mi, Sol, o acorde de Lá 7 sus, Lá, Ré, Mi, Sol. Então o fato de eu trocar o Dó sustenido pelo Ré tira um pouco da força dele como dominante. Mas na música pop, geralmente, mesmo perdendo essa força, ele resolve no 1. Então eu considero um 5-7 sus, meu jeito de classificar. Então como que ficou a nossa progressão? 1, 5, 6 menor, muda o baixo, mas não muda mais nada, 4, daí tem um 1 com baixo na terça invertido, 2, 5, repete o 5, agora sus e vai para o 1 de novo, porque voltou do início. Então você está vendo que eu coloquei ali no final a flechinha de cadência perfeita, né? Porque o Lá 7 resolve no Ré, porque voltou do começo, voltou para o Ré. Portanto, é uma cadência perfeita em que o quinto grau resolve no 1. Então essa música tem dois exemplos, uma de cadência deceptiva e uma de cadência perfeita, uma vez que o quinto grau não foi para a tônica e uma vez que o quinto grau foi para a tônica. Então se você quiser decorar a sonoridade dessa progressão, que também é muito famosa, vamos pensar sem os acordes de passagem, ó. Vamos pensar ela sendo 1, 5, 6, 4, 2, 5, 1. Mais uma vez para a gente decorar. 1, 5, 6. Você pode insistir nesse 6 um pouquinho se você quiser, ó. 4, 2, 5, 1. O tempo de cada acorde pode variar, certo? Dependendo da música que você está fazendo. Bom, vamos conversar então sobre o terceiro compasso, em que a gente tem a mudança do baixo do Si menor para um Si menor com baixo em Lá. O fato de eu ter trocado o baixo não muda a característica deste acorde, porque o Lá é a sétima do Si menor. E quando a gente coloca um Si menor com sétima, ele não deixa de ser sexto grau, nada disso, certo? Porque ele continua sendo um acorde menor, tudo certo.
Então aqui a passagem do baixo, na verdade, essa troca do baixo em si pelo baixo em Lá, que acontece no terceiro compasso, é simplesmente para poder fazer uma ligação um pouco mais bonita entre o acorde de Si menor e o acorde de Sol, certo? Então, na hora que eu faço o Si menor, eu tenho o baixo em Si, eu posso fazer o baixo em Lá, que me leva até o Sol, certo? Então fica com uma melodia no baixo, né? Si, Lá, Sol, em vez de ficar Si, Sol, a gente coloca uma nota de conexão entre os dois acordes, certo? Harmonicamente não faz diferença, mas é uma firula que fica bonita. A mesma coisa acontece no quarto compasso, certo? Quando a gente tem um Ré com baixo em Fá sustenido. Ele não é a ideia do compositor ali não é dar a tônica, dar essa sensação de que você foi para a tônica de novo. É simplesmente ser uma nota de passagem, tanto que ela acontece muito rapidinho no final do compasso, em tempo fraco e tudo. Então ela não chega a ser um movimento harmônico, é simplesmente estar ali para poder fazer a ligação entre o Sol e o Mi menor. Então eu queria chegar do Sol no Mi menor, coloquei um Fá sustenido aqui para poder gerar essa melodia, certo? Tanto que essa sequência, muitas vezes você vai encontrar em outras músicas, com aquele Lá do segundo compasso, o quinto grau do segundo compasso, com baixo em Dó sustenido também. Para quê? Para ligar o Ré no Si. Então eu poderia fazer Ré, Lá com baixo em Dó sustenido, Si menor com baixo em Lá, Sol, Ré com baixo em Fá sustenido para cair no Mi, quinto grau, certo? Então muitas vezes a gente inverte os acordes simplesmente para poder gerar um baixo mais interessante, um baixo mais bonito. Beleza? E mais uma vez aqui, só lembrando que a gente teve um 2-5-1. Você vê como o 2-5-1 aparece direto, em especial em final de frase ali para resolver toda a história.